Graça e paz, irmãos, tudo bem? É um prazer estarmos juntos de novo aí com mais uma programação do nosso canal Tetelestai. Eu gostaria de passar para vocês agora aí um vídeo que vai passar algumas imagens para vocês estar analisando. Eu queria que vocês analisassem bem e depois pensassem um pouquinho como vocês interpretam esse vídeo. O que vocês conseguem enxergar nesse vídeo? O que vocês conseguem ver nesse vídeo? Veja aí e já já a gente volta. Muito bem, como vocês acabaram de ver nesse vídeo, vocês viram o que aí? Vocês viram uma sala cheia do que? Uma sala cheia de objetos que alguns se interligam, alguns têm alguma relação, mas você chega à conclusão que se você querer juntar todos eles nessa mesma ótica, você vai ter uma dúvida a respeito do que se refere a essas imagens. Seria até mesmo, a gente poderia dizer, que uma confusão de interpretação. E é isso que acontece com a Bíblia, com a Escritura Sagrada. Eu quero passar um outro vídeo agora para você, das mesmas imagens, das mesmas peças que vocês estão vendo, só que por uma lente, por uma ótica única. A hora que você olhar por essa lente, por essa ótica única, você vai ter uma interpretação melhor do que é tudo isso daí. Vamos dar uma olhadinha aí. Muito bem, agora ficou melhor, não ficou? Ficou mais fácil de entender o que significa essa imagem, né? Isso é a Bíblia. Aquela bagunça que você estava vendo, aquela parafernália que vocês estavam vendo ali antes, que vocês não conseguiam enxergar o que era, é muitas vezes a leitura que muitos cristãos fazem da Bíblia. A pessoa pega lá Deuteronômio, pega Levítico, pega lá o Antigo Testamento todo, alguns salmos, textos dos salmos, e Malaquias, e vai os profetas e tal, os livros poéticos, profetas menores, profetas maiores, e quer trazer hoje para dentro da igreja como doutrina, como base doutrinária. E a pessoa não consegue enxergar a Bíblia pela lente, pelo foco, que é Jesus. Jesus, ele é ali a chave de interpretação da Bíblia. Se você olhar para a Bíblia toda por intermédio dessa lente que é Jesus, você não vai ter confusão na sua mente. Você vai conseguir olhar para o Antigo Testamento e ver ali lições, ensinamentos. Você vai ver princípios de Deus maravilhosos. Você vai ver Cristo em muito. Mas você também vai olhar para o Antigo Testamento e você vai ver coisa ali que não é aplicado para a nossa vida, porque nem Cristo aplicaria hoje para nós. Você vai olhar para o Antigo Testamento e você vai ver ali situações que você vai olhar e dizer, puxa, mas não parece com Jesus. Essa atitude aqui não parece com a atitude de Jesus. Esse pensamento não parece com o pensamento de Jesus. E aí que está uma grande confusão na mente de muitas pessoas. Eu costumo dizer que existem muito poucos discípulos de Jesus. Existem muitos discípulos de Moisés, de Abraão, discípulos de Isaías, discípulos de Salomão. O que mais tem discípulo de Salomão? A pessoa pega o texto de Salomão,
como se fosse um texto que é para ser aplicado hoje, né? E esquece que o nosso grande pastor é Jesus. Ele é aquele que o Pai disse com todas as letras: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me compraz a minha alma. Jesus foi o filho amado em que o Pai Celestial sempre teve prazer, em tudo que ele fez. Jesus é o exemplo máximo a ser seguido. Respeito Moisés, copio a fé de Moisés, mas não vou fazer tudo que Moisés fez. Respeito Davi. Para mim, Davi foi o maior adorador da Bíblia, um exemplo de adoração como homem, assim, um exemplo de adoração, alguém que se despia de suas vestes reais para adorar o Senhor. Mas eu não posso seguir o exemplo de Davi em tudo que Davi fez, o que Davi pensava. Tem salmos de Davi que ele quer a morte do inimigo, ele deseja que o inimigo seja morto. Compreendo. Naquele período que ele vivia, eu não vou dizer que eu seria diferente dele, mas eu conheço Cristo hoje. Eu olho para Cristo, eu olho para Jesus, eu olho para o Evangelho. Então nós temos que olhar hoje para isso. Muitos cristãos que professam a fé cristã são discípulos de Moisés, de Abraão, são discípulos de Davi, são discípulos de Salomão. A gente tem que olhar para eles, olhar a fé deles, ver aquilo que de fato foi o exemplo que agradou a Deus e sim copiar. Eu copio Salomão sim, naquilo que ele pediu a Deus. Ele pediu sabedoria, não pediu riqueza, não pediu a morte de inimigos. Isso é um exemplo de Salomão a ser seguido, é um princípio de Deus, que você olha para Cristo, você vê a mesma coisa. Você olha pela lente de Cristo, você vê aquela atitude de Salomão viável para mim, para nós. Então vamos começar a olhar para a Bíblia com Jesus sendo a chave de interpretação. No batismo de Jesus, João Batista escutou a voz que disse: eis meu filho amado em quem eu tenho prazer. João Batista escutou isso. Você vai ver depois lá em Mateus capítulo 17, quando Jesus se transfigura ali diante de Pedro, Tiago e João, lá no monte da transfiguração, uma voz do céu vem e fala o quê? Olha, este é meu filho amado que eu tenho prazer. Faça tudo o que ele vos disser, né? Olha, obedeçam ele. Ele é o exemplo máximo. Ele é o exemplo a ser seguido. Então Jesus é a nossa chave de interpretação da Bíblia. Se você interpretar a Bíblia a partir de Cristo, tanto as cartas paulinas como os textos bíblicos em geral, a partir da pessoa de Cristo, você não vai ter crise. Eu encontro muitas pessoas dizendo assim: parece que o Deus do velho é outro Deus do que o Deus do novo. Parece que o Deus do velho era mau e o Deus do novo é mais bonzinho. Não, é o mesmo Deus. Mesmo as situações em que Deus permitia em que fosse realizado ações drásticas, duras, situações de juízos de Deus, mesmo nessas situações, eu vejo que o coração de Deus não tinha prazer, alegria naquilo. Eu vejo Cristo agindo da mesma maneira que Cristo pensa. Vamos olhar para um texto bíblico claro a respeito disso. Houve um dia que Jesus disse assim aos seus discípulos: olha, nós vamos agora passar por meio da aldeia do samaritano. Vai ali e peça passagem para a gente poder passar no meio. E os discípulos de Jesus foram, mas voltaram indignados, porque os samaritanos não queriam que Jesus passasse ali. Não queriam que um judeu passasse ali, que judeus transitassem ali, porque havia uma rixa muito grande entre eles, entre os judeus e os samaritanos. Não entre Jesus e os samaritanos, mas entre os judeus e os samaritanos havia uma diferença, um preconceito, uma rixa muito grande. E o João, discípulo, ficou tão indignado com aquilo, e sendo ele um discípulo do profeta Elias, ele diz para Jesus, ele fala: Jesus, o senhor não quer que a gente faça igual Elias? Peça para descer fogo do céu e torre, queime, pegue fogo em tudo esse povo aí? Presta atenção como é olhar para Jesus como chave hermenêutica. Jesus diz assim: você não sabe de que espírito sois? Eu não vim aqui destruir o homem, eu vim para salvar o homem. Ali Jesus mostra que mesmo quando Elias pediu e desceu fogo do céu e consumiu os profetas de Baal, foi algo que foi necessário, foi algo que Deus de fato precisou fazer.
para honrar o seu profeta, para mostrar que a palavra de Deus deveria ser ouvida, obedecida, para mostrar para aquela geração lá que todos aqueles falsos profetas estavam levando aquele povo todo ao engano. Deus permitiu aquela situação por um bem maior. Deus permitiu aquilo por um propósito maior. É que nem quando Deus permitia o extermínio de alguns povos que viviam naquele período. Por qual motivo? Por um bem maior. Para que Jesus nascesse. Se a gente olhar para a história, a gente vai ver que todos os povos da terra se voltaram contra o povo de Israel. Isso tinha um propósito satânico por detrás disso, para destruir a semente de Davi, para destruir aquele que poderia um dia nascer. E a profecia dizia que ele iria nascer, iria reinar, iria ser aquele que ia salvar os pecadores. O Cordeiro de Deus ia nascer da nação de Israel. Então todos os povos sempre quis destruir Israel. E para preservar Israel, por um bem maior, para o bem da humanidade, para o bem de uma salvação muito, muito maior, Deus permitiu algumas situações que eu olho pela ótica de Cristo e não vejo prazer em Deus, alegria em Deus. Oh, maravilha, boa, vamos exterminar agora essa raça aí, os amalequitas, os filisteus, vamos destruir esses povos. Não, eu não vejo prazer em Deus em destruir pessoas. Olha para Nínive. Olha para o exemplo de Nínive, a gente vê que Jonas entendeu, Jonas viu que Deus era um Deus misericordioso e que não tinha prazer em matar pessoas. Então Jesus é a chave hermenêutica. Nós temos que seguir Jesus. Olha Jesus dizendo, você não sabe que espírito sois, João? Você não sabe qual é o espírito que está em mim, qual é o espírito de Deus, qual é a intenção do espírito de Deus? Você não sabe. Não é destruir, é amar, é salvar. Então vamos olhar para a Bíblia, com Jesus sendo a chave de interpretação, a chave hermenêutica. Um grande abraço a todos, fiquem na paz.